Olá, pessoal. Eu vou dar agora algumas dicas, conforme eu havia dito no vídeo anterior, sobre como fazer um balanceamento químico, né? Então, aqui, ó, nós temos uma reação química onde não está balanceado, né? Então, aqui são os meus reagentes e aqui são os meus produtos. Tem um dos casos que acontece muito em um balanceamento, quando tem esse parênteses aqui, vocês ficam confusos. Significa o seguinte, que esse 3 que está para fora serve tanto para o oxigênio quanto para o enxofre. Então, no caso o oxigênio, como ele tem 4 aqui também, eu vou ter que multiplicar esse 3 pelo 4 para ter o valor do oxigênio, ou seja, tem 12 de oxigênio aqui e do enxofre tem apenas 3. Então, este 3 serve para o oxigênio e serve para o enxofre, certo? Então, de oxigênio aqui nós temos 12 e do enxofre apenas 3. Então, qual é a dica que eu costumo dar? Vamos fazer uma lista dos elementos que tem antes da reação química e o que tem depois. Então, vamos listar o alumínio, o ferro, o enxofre e o oxigênio. E após a reação química, eu vou colocar os mesmos elementos, porque eles se repetem, né? Então, eu estou listando aqui os mesmos. Agora, eu vou fazer uma contagem. Então, do alumínio aqui antes da reação, eu tenho apenas 1. Do ferro, eu também tenho 1. O enxofre tem 1, o oxigênio já tem 4. Após a reação, do alumínio, vejam que eu já tenho 2. Do ferro, eu tenho 1 só. Do enxofre, eu tenho 3. E do oxigênio, tem 12. Então, óbvio que não está balanceado, né? Então, o que eu vou fazer? A gente, pela dica que eu havia já passado para vocês anteriormente, a gente considera primeiro balancear os metais, né? Como neste caso, o ferro, que é o metal, ele só tem 1 de cada, fica mais fácil a gente iniciar o balanceamento aqui pelo alumínio. Porque como o alumínio ele tem 2 aqui e do outro lado tem apenas 1, basta eu vir aqui e colocar o número 2 aqui na frente. Então, eu coloquei o 2 aqui, automaticamente eu risco 1 que estava e 2. Que aí eu consigo visualizar que o meu alumínio já está balanceado. Já o ferro, a princípio eu não mexo. Mas eu sei que eu preciso mexer em relação ao oxigênio e ao enxofre. Percebam que a molécula é a mesma, SO4 aqui, SO4 aqui? Se é a mesma e eu tenho 3 vezes essa molécula toda, basta eu pegar esse 3 e colocar aqui antes da molécula toda. Ah, mas aí você mudou o ferro. Sim, eu mudei o ferro. O ferro passou de 1 para 3. E deste lado, o que eu preciso fazer com o ferro também? Colocar o número 3 também. Então, eu risco aqui 3. O ferro está balanceado. Agora, vamos contar o enxofre? O enxofre aqui, eu tenho 3 também, que esse 3 que eu coloquei também serve para ele. Então, já balanceei o enxofre dos dois lados. E o oxigênio, esse 3 também serve para ele, só que eu preciso multiplicar o 3 vezes o 4, que eu sei que vai ser 12. Então, nós temos 12 de oxigênio. Do outro lado, eu não preciso mexer, porque já bateu os valores. Então, essa é uma dica que eu acredito que irá ajudar vocês bastante a fazer o balanceamento. Então, vamos fazer um último exemplo aqui da folha, para vocês entenderem um pouco melhor. Essa reação é um pouquinho mais simples, né? Então, eu vou listar primeiro todos os elementos antes da seta. Então, tenho ferro e eu tenho oxigênio. Após a reação, eu também tenho ferro e eu também tenho oxigênio. O ferro aqui eu tenho apenas 1. O oxigênio eu já tenho 2. Do outro lado é o contrário, eu tenho 2 de ferro e do oxigênio 3. Então, o que eu preciso fazer? Se o oxigênio está no número ímpar aqui, né? E aqui no número par, eu preciso colocar algum número aqui para multiplicar por esse 3 para tornar o número par, para ficar muito mais fácil.
Então, se eu colocar o número 2 aqui na frente, eu vou multiplicar esse 2 pelo 3 do oxigênio, tornando ele um número par. Então, eu passo a ter 6 de oxigênio. Deste lado, que número que eu posso colocar aqui que vai multiplicar com 2 para me dar 6? É o contrário deste, então eu coloco 3. Então, 3 vezes 2 é 6, certo? Então, aqui eu tenho 6 de oxigênio. E eu preciso mudar apenas agora o ferro, que está diferente. Aqui eu tinha 2 antes de colocar o 2, só que quando eu coloquei o 2, eu preciso multiplicar também esses 2 por esse 2. Então, ou seja, de ferro eu tenho 4. Do outro lado, eu venho aqui e coloco o número 4 à frente. Pronto, meu balanceamento já está feito. Eu só acrescentei o 4, o 3 e o 2 e essa reação química já está balanceada, certo? Essa foi a dica para vocês.